Fazer uma mensagem para a igreja essa noite, João capítulo 6. Só vou ler um versículo aqui para depois discorrer da palavra que eu já preguei hoje de manhã e vou pregá-la agora novamente aqui para os irmãos à noite. João 6,47 diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Vou ler novamente: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém. Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. O capítulo 6 de João ele é um capítulo muito interessante, porque ele começa falando de um milagre extraordinário que Jesus fez, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Eu já falei sobre isso esses dias, e eu não vou pregar sobre isso, pode ficar tranquilo, mas eu quero dar um contexto até chegar nessa mensagem onde Jesus disse que quem cresce nele teria a vida eterna. Vamos lá então. No começo do capítulo 6, Jesus ele fez um milagre extraordinário. Com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Um milagre extraordinário. Olhando para esse milagre, a gente poderia falar algumas características de Jesus. Que Jesus tem poder acima de todas as coisas. Que Jesus é o Deus do milagres. Que Jesus é o Deus que se compadece daqueles que estão necessitados. Que Jesus é aquele que tem misericórdia daqueles que estão em condições difíceis na vida. E a gente poderia falar tantas outras coisas através desse milagre que Jesus operou no começo do capítulo aqui 6 de João. Mas eu quero que os irmãos atentem para algumas coisas que acontecem no capítulo de número 6. Quando Jesus faz esse milagre, automaticamente, o que acontece com o ministério de Jesus? As pessoas começam a se aproximar dele. Se ouviam falar dele. As pessoas queriam ser curadas, as pessoas queriam ser libertas. E nesse texto dá a entender que as pessoas também queriam se aproximar, porque Jesus também ele fazia o quê? Matava a fome das pessoas. Irmãos, Jesus, nesse texto aqui também ele informa que muitos do que seguiam a ele nesse tempo, seguiam porque ele tinha poder para fazer o quê? Alimentar a fome dessas pessoas. A nível de introdução, eu queria que você pensasse um pouco o porquê você busca Jesus na sua vida. O que faz você estar aqui nessa noite? O que você busca hoje em Jesus? Você tem buscado em Jesus um alimento? Você tem buscado Jesus socorro nas horas de aflições? Você veio aqui essa noite para buscar uma cura de uma enfermidade física ou espiritual que você tem? O que te move a estar aqui participando desse culto, ou até mesmo o que move você a seguir a Jesus? Irmãos, nada contra a multidão, nada contra a igreja superlotada e abarrotada, nada contra, não é isso a minha intenção dessa mensagem. Mas eu quero dizer que grande parte das pessoas que seguiam a Jesus naquela época, elas tinham um interesse. E o interesse principal das pessoas que seguiam a Jesus era suprir as necessidades terrenas. Uns queriam cura, e Jesus pode curar, sim. Uns queriam se alimentar, Ele pode alimentar. E tantas outras coisas, só que irmãos, Deus não enviou o seu Filho para esse propósito. Deus não enviou o seu Filho com o único propósito de alimentar a nossa barriga, ou de curar as nossas enfermidades, ou de suprir todas as nossas necessidades. Deus enviou o seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Porque nós, na condição humana, não teríamos condições de obtermos a salvação pelos nossos próprios esforços.
Então grande parte dessa multidão que estava ali acompanhando Jesus, seguia Jesus por interesses terrenos, por interesses materiais, físicos, emocionais e assim por diante. Só que Jesus conhece as pessoas. E depois desse texto aqui, ele multiplica os pães, ele anda por sobre o mar, sobre as águas, e aí entra no texto, que é a partir do versículo 22, que ele começa a falar agora sobre o ministério dele. Por que ele veio aqui à terra? E é muito interessante, porque ele começa com uma multiplicação de pães, e agora ele vai falar que ele é quem? O pão vivo que desceu do céu. Percebe que ele alimenta primeiro a fome natural, e agora ele vai falar da fome ou do vazio espiritual. E agora eu queria que você voltasse comigo lá para a palavra de João 6. Vamos lá. Jesus ele começa então agora a pregar para aquelas pessoas que estão com ele, falando sobre essa questão de que ele é o pão da vida. No versículo 47 que nós lemos diz: em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. O primeiro ponto que Jesus trata é que nele o ser humano encontra o quê? A vida eterna. Eu posso padecer de várias aflições aqui no mundo, e Jesus disse isso: no mundo vocês terão aflições, ponto. Você pode começar o dia de amanhã, mesmo depois de ter participado de um culto da Santa Ceia, você pode começar o dia de amanhã ou a semana com diversas dificuldades na vida, com diversos problemas na vida, porque seguir a Jesus não é garantia de vida tranquila. Seguir a Jesus não é um passaporte para você entrar num parque de diversão onde você vai ter somente coisas boas acontecendo com você. Não, vai ser luta, vai ter dificuldade, mas Jesus garante uma coisa: no final você vai ter o quê? A vida eterna. Então, se você crê nele, a primeira coisa que você tem que entender: você será salvo, ponto final. O homem aqui na terra, ele vive 70, 80, 90, 100, alguns são mais teimosos, vão um pouquinho mais de 100, o fato é que um dia nós passaremos dessa vida aqui terrena, e Jesus está falando, essa fome aqui, sempre vocês vão comer, e daqui a pouco vocês vão morrer, mas eu tenho algo para vocês que é a vida eterna. E Jesus agora ele começa a falar sobre isso no versículo 48, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E ele está falando aqui para judeus, ele está falando de um povo que era da linhagem de Abraão, que andou 40 anos sobre um deserto. Ele está falando, seus pais lá no deserto comeram o maná, mas eles morreram. Ele está dizendo, mas eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida, melhor dizendo. Ele está dizendo, esse pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Jesus está dizendo que o pão terreno é aquele que nós comemos e logo depois de um tempo a gente tem o que de novo? Fome, como eu comi o pastel. Você come 2, 3 horas, 4 horas, o que acontece com o organismo de novo? Ele pede mais alimento. Ele está dizendo, olha, o pão terreno que a turma comeu no passado, eles comeram e morreram. Mas se você comer desse pão vivo, você não vai morrer eternamente. E aqui eu quero que você preste atenção na mensagem. É esse pão que Jesus quer dar a você, que é a própria vida dele. Ou ele já deu, ele quer que você somente o receba e que ele faça parte então da sua vida. Versículo 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora Jesus fala que daquele que comer do pão viverá eternamente. Só que Jesus usa uma expressão aqui que traz um espanto aos judeus que estavam ouvindo ele. Porque ele diz que o pão era o quê? A carne dele. Vamos entender isso. No versículo adiante, no versículo 52 diz assim, então os judeus começaram a discutir entre si,
dizendo: como é que este pode nos dar sua própria carne para comer? Irmãos, hoje, vendo esse texto aqui, é fácil da gente discernir. É fácil, porque a gente já tem de Gênesis a Apocalipse tudo escrito. Nessa época, a história estava acontecendo. Se um cidadão chega para você, Mateus, e fala: ó, se você comer da minha carne, você terá a vida eterna, o que você ia falar? Eu não sou canibal, eu não como carne. Pior, enquanto os judeus discutiam sobre isso, Jesus falou uma coisa pior ainda, que ele fala: se você não comer da minha carne e não tomar do meu sangue, você não tem parte comigo. Os judeus ouvindo isso falaram o quê? Agora ele surtou de vez. Como eu vou comer da carne dele e vou tomar do sangue dele? Irmãos, nesse sermão aqui, que parece um sermão estranho, e de fato muitos daqueles que seguiam a Jesus, sabe o que fizeram? Abandonaram a Jesus, porque não entenderam a mensagem que ele estava querendo pregar. Só que Jesus estava falando de comunhão, ele estava falando de se alimentar dele, e é da ceia também que ele estava apontando. Ele falava de comunhão, mas ele estava apontando para algo que ele faria lá depois, lá em 1 Coríntios, depois que a gente vai ler também um pouquinho aqui essa noite, que é quando ele, naquela noite em que ele é traído, ele chama os seus discípulos, ele toma o pão, ele toma o cálice, é para aquele momento que Jesus está falando esse episódio aqui que a gente está contando de maneira específica. Quando Jesus fala isso: olha, você tem que comer da minha carne, você tem que tomar do meu sangue, senão vocês não terão a vida em si mesma, não terão a vida eterna. Esses homens, eles ficaram confusos, dizendo: mas que mensagem que é essa que ele está dizendo? Como que a gente vai se alimentar da carne e tomar do sangue desse homem que se diz aí que é o Filho de Deus ou o Filho do homem? De fato, Jesus estava querendo falar ou apontar para a Santa Ceia. E Santa Ceia, irmãos, não é apenas um pão, não é apenas um suco de uva que a gente toma. Santa Ceia fala de comunhão com o Senhor. Eu fico muitas vezes abismado com várias pessoas que não valorizam a Santa Ceia, ou que participam da ceia sem discernir o corpo e o sangue, fazem de qualquer forma. Vamos abrir comigo agora em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23, por favor. Olha o que a palavra do Senhor diz. 1 Coríntios 11, 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Vamos fazer um paralelo aqui de João 6 agora para 1 Coríntios, aqui que Paulo está falando. Agora dá para entender o que Jesus estava dizendo: olha, vocês têm que se alimentar da minha carne. Percebe que no final do versículo, ele diz assim no 24: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Quando ele pega o pão, ele fala: o pão representa o meu corpo. É isso. Simbolicamente, irmãos, representa esse pãozinho que a dona Cida faz, que é uma delícia. E eu vou falar uma coisa também, viu? O que sobra é meu, tá bom? Ela faz para mim, porque tem uns marmanjos que vêm roubar aqui, dona Cida, depois da ceia. Brincadeira, gente, só para descontrair um pouco. É muito gostoso mesmo. Eu amo essa bolachinha que ela faz. Jesus está dizendo: está vendo isso aqui, ó, esse pãozinho? Isso aqui é o meu corpo. Esse é meu corpo que vai ser entregue por você lá na cruz do Calvário. Jesus, ele está apontando para ele: eu sou o pão vivo. Quando a gente come esse pão, eu estou falando, eu estou comendo do pão vivo que desceu do céu, simbolicamente, lembrando daquilo que ele fez por mim um dia na cruz do Calvário. O texto continua dizendo no versículo
de número 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Depois do pão ele fala: agora esse cálice aqui, esse suco, esse vinho aqui, agora isso aqui representa o meu sangue. Agora, o que representa o sangue? Primeiro, irmãos, o sangue representa a aliança que Jesus fez por nós na cruz. Qual que é a aliança? A primeira aliança é que um dia Ele vai voltar para nos buscar. A segunda aliança é que Jesus, através do sangue que Ele derramou, porque a palavra fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Quando Ele derrama o sangue dele, Ele está fazendo o que com a humanidade? Perdoando todos os nossos pecados. Então Ele está dizendo, agora é uma nova aliança. Na antiga, o animalzinho precisava ser degolado, aquele sangue aspergido sobre o altar, e de tempo em tempo se oferecia a oferta. Agora não mais, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma vez só que Ele morreu por nós, vale para toda a nossa vida. Jesus está dizendo isso, e Ele completa no 26 dizendo: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mas pastor, o que é anunciar a morte do Senhor? É fácil, irmãos, é anunciar que Ele morreu pelos meus pecados. É isso. Cristianismo é acreditar que Jesus veio, morreu por mim, me libertou de todos os meus pecados. Em João 16 ele disse: olha, não fiquem preocupados, eu vou agora, mas eu vou preparar um lugar, e logo em breve eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estou, eu quero que vocês estejam também comigo. Esse é o pacto, essa é a aliança que Jesus fez por cada um de nós. Ele está dizendo: todas as vezes que vocês comem e bebem, todas as vezes que vocês participam da ceia, vocês estão dizendo: Jesus morreu pelos meus pecados. Mas Jesus não está morto, Jesus está vivo por mim e por você. Quando você pegar o pão, pegue sabendo dessa verdade. Isso aqui não é um aperitivo, irmãos, isso aqui representa o corpo. Isso aqui não é um suquinho de uva gostoso, não. Representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz para pagar todos os nossos pecados diante de Deus. A palavra do Senhor continua dizendo no versículo de número 27: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que Paulo está falando aqui com essa mensagem? O que é beber indignamente? Tem várias linhas, mas eu gosto de pensar que beber indignamente é você não estar sabendo o que você está fazendo. No sentido assim, dessa verdade que eu estou acabando de pregar: isso aqui não é um pão qualquer, não é um cálice qualquer. Isso aqui representa o corpo, e ele representa o sangue de Jesus. Uma vez que nós oramos por esses elementos, irmãos, eles representam o corpo e o sangue de Jesus. Eu tomo indignamente, achando que isso é apenas um pão e é apenas um cálice. É não observar, é não saber dessa seriedade, dessa verdade que é séria, que isso representa o corpo e o sangue de Jesus. No versículo 28 ele fala que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir, ele é réu de si mesmo, ele é réu do seu próprio corpo. É isso que a palavra diz aqui, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E por isso que há entre vocês muito fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque fazem da ceia do Senhor qualquer coisa, qualquer evento, qualquer novidade. Não, isso aqui não é qualquer coisa. Representa o pão vivo que desceu do céu, e o sangue que Jesus verteu por nós na cruz do Calvário. Por amor a mim, por amor a você, Ele fez isso. Vamos voltar para João 6 agora.
Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Versículo de número 54 diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, quando nós participamos da ceia, nós temos uma garantia da vida eterna. Nós temos a garantia de que nós passaremos pela ressurreição, se tivermos mortos, aguardando a volta de Cristo. A morte já foi vencida por Jesus. A morte não é mais o final agora, porque nós temos a vida eterna. Por isso que Paulo fala, viver é Cristo e morrer é lucro, porque a morte para o cristão é lucro. É a vida eterna que Ele tem preparado para cada um de nós. Vamos lá, versículo 55, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Olha que coisa interessante, que quando eu participo da ceia, acontece algo interessante, comunhão. Jesus está dizendo que quando eu me alimento da carne e eu bebo do sangue, que é o pão e o suco, sabe o que acontece comigo? Eu tenho comunhão com Ele, Ele habita em mim. Por isso que eu disse, irmãos, que a gente tem que observar a ceia de maneira correta. Na minha concepção, a ceia devia ser constante, mas por tradição a gente faz uma vez por mês, mas devia ser constante, porque constantemente eu e você precisamos lembrar daquilo que Jesus fez por nós um dia. Nós desviamos muito fácil, nós esquecemos muito fácil daquilo que Jesus fez por nós, mas Ele está dizendo uma verdade para nós, que se eu me alimento da carne e bebo do sangue, Ele permanece em mim e eu nele. Lembra de João capítulo de número 15? O que ele fala lá da videira? O Pai é o agricultor e Jesus é a videira verdadeira. E ali ele fala uma coisa que faz paralelo com essa aqui. Jesus está dizendo que aquele galho que está no tronco, que é ele está ligado nele. Esse vai dar o quê? Muitos frutos. E Jesus fala que sem ele nada podemos fazer. Nada podemos fazer. É esse paralelo aqui dessa mensagem. A nossa vida tem que estar firmada nele. Quando eu como do pão e tomo do cálice, eu reafirmo a minha comunhão com ele. Eu reafirmo que Jesus veio, morreu por mim, ressuscitou, está preparando uma morada eterna e que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Eu estou reafirmando isso. Eu estou dizendo, eu estou tendo comunhão com Ele. Por isso que Ele fala, Ele permanece em mim e eu permaneço nele. 57 ele diz, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Isso é uma promessa de Deus para nós, irmãos. O que move a igreja é isso, é a salvação, é a vida eterna que Ele tem preparado para nós. O que nos difere do mundo é isso, que nós temos um Deus que está preparando um lugar para nós. As outras religiões, as outras crenças, sei lá, eles pregam tantas outras coisas. Alguns acreditam que você vai ficar reencarnando, pelo amor de Deus, voltar de novo aqui não. Eu quero ir para o céu de uma vez e ficar lá por toda a eternidade. E tantas outras coisas que a gente ouve. Eu quero entender que eu crendo em Jesus, andando com Ele, me alimentando dEle, vivendo com Ele, eu estarei eternamente com o Senhor. Esse pão, irmãos, se você se alimentar dele, você não terá fome novamente. Sabe o que isso quer dizer? Que eu não preciso procurar mais nada nesse mundo, porque Jesus Ele mata todas as nossas vontades. Quando eu tenho comunhão com Ele, eu consigo mortificar a minha carne e viver de acordo com a sua vontade. Quando eu me alimento dele, os pratos do mundo não são mais saborosos. Amém por isso, gente?
Se ainda o prato do mundo está saboroso, talvez você precise se alimentar de um prato melhor, desse pão vivo que desceu do céu. Lembra daquela mulher samaritana que estava com Jesus no poço, em João capítulo de número 4, e Jesus conversando com ela, ela falou: olha, vai lá e chama o teu marido então, que nós temos um diálogo melhor. E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Aí ele fala: o quê? Disseste bem, porque você já teve 5, o que você está agora também não é o teu marido. Mas Jesus não falou isso para expor aquela mulher. Jesus falou isso para expor a sede que ela tinha, e sempre atrás de uma água que não matava essa sede que ela tinha. Esse é o mundo. Por que as pessoas usam drogas? Só abrir um parênteses aqui. Por quê? Porque elas querem matar o quê? Um vazio que tem dentro do peito. Por que as pessoas se afundam no álcool? Por que as pessoas se afundam em jogos? Por que as pessoas se afundam em vícios? Por que, gente? Para matar algo que só Jesus pode preencher dentro de você. Por que as pessoas compram e compram e compram e compram e sempre trocam e trocam e trocam para preencher um vazio que existe dentro do peito dessas pessoas? E Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva que pode também matar não só sua sede física, mas sua sede também espiritual. O que Jesus está dizendo é isso: quem comer esse pão viverá eternamente. É algo que vai dar vida eterna para mim e para você, essa comunhão com Cristo. E eu termino esse texto dizendo que aquele que quer receber esse Jesus, abre o seu coração essa noite e se entregue a Ele. Ele não pede nada para nós. Ele não quer o seu dinheiro, não quer a sua casa, seu carro, não quer nada disso. Ele quer o seu coração, não um órgão, mas a sede dos seus sentimentos. Ele quer que você entregue nas mãos dele essa noite. Que Jesus possa ser o Senhor da sua vida. Que você possa ter Ele como o centro, o primeiro lugar na sua vida. Se você entendeu essa palavra, que você possa se colocar diante de Deus essa noite, entendendo que quando eu me alimento do pão e quando me alimento do cálice, eu estou tendo comunhão com Ele. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu não me alimento, quando eu não bebo do cálice, a comunhão não existe. Você quer ter comunhão com Deus? Amém. Ele te chama hoje à noite para estar na presença dEle. Ele te chama para você poder participar da mesa. Irmãos, o texto que eu li fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Eu não sou juiz de ninguém. Examine o seu coração. Se você entendeu a mensagem que eu preguei, e você entendeu mesmo de fato, que isso aqui representa o corpo e o sangue de Jesus, você vai tomar da Santa Ceia com outra mentalidade daqui para frente. É comunhão. Você está se alimentando de Cristo, do Senhor da sua vida. Amém? Fique de pé, eu vou chamar os diáconos aqui na frente. Os que vão me ajudar na Santa Ceia, por favor. Pastor Zé, pode ficar aí, viu? Quietinho. Ele está com um pouquinho de cólica hoje. Nós temos uns 4 aí para dar uma ajuda hoje. Amém. Vou pedir para Adriano ali ajudar. Por favor. Irmãos, a intenção dessa mensagem é para você avaliar se você tem servido a Jesus, ou se você tem seguido a Jesus pelo motivo certo. A turma fala, né? A voz do povo é a voz de Deus. Não. A voz de Deus é a voz de Deus. Porque essa multidão que estava ali querendo pão, que estava querendo cura, muitas delas estavam desesperadas, aflitas. E tudo bem, Jesus acudiu isso. Mas poucos foram aqueles que entenderam. Poucos foram aqueles que entenderam essa mensagem aqui. Os que começaram a abandonar, Jesus chega aos seus discípulos também dizendo: olha,
Vocês querem aproveitar essa leva que está indo embora? Jesus não alisava muito, não. O que Pedro fala? Senhor, nós vamos embora, mas vamos para onde? Se só o Senhor tem palavras de vida. Quem corrige ama. Quem puxa a orelha, quem chama atenção ama. E é isso que Jesus está fazendo conosco essa noite. Ajuste sua visão, seu foco. Ajuste para que você sirva a Jesus com a intenção certa. Eu sigo a Jesus porque Ele morreu pelos meus pecados. Eu sigo a Jesus porque eu sei que nenhum outro, irmãos, nenhum outro tem poder para me conduzir à vida eterna. Eu sigo a Jesus não pelo medo do inferno, mas por amor, por aquilo que Ele fez por mim um dia na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Não há maior amor que esse. Sirva Jesus por amor. Sirva Jesus por gratidão. Siga Jesus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é, e por aquilo que Ele já fez na sua vida, entregando a sua própria vida em seu favor naquela cruz. Amém? Enquanto o louvor canta, os diáconos vão passar aí no seu lugar, e você que vai tomar da ceia, pegue do pão, do cálice, segure ele, para que a gente possa participar da ceia juntos. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, pra sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, eu sou livre. Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: levantar a minha voz e adorar, levantar
levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer que livre eu sou. Exaltado Jesus, Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, oh, sou livre. somos livres em Ti, Jesus. Amém. Dos que vão participar da ceia, todos estão com o pão e o cálice. Amém. A palavra do Senhor diz que naquela noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, repartiu e deu graças, dizendo: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Que nós seguramos em nossas mãos representa o pão vivo que desceu do céu, o nosso Jesus que se entregou por nós naquela cruz. Vamos orar pelos pães. Pai, obrigado porque o Senhor enviou o teu único filho para morrer por nós naquela cruz. O corpo de Cristo foi maltratado, foi esmagado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Ele se fez pecado naquela cruz, para que hoje tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que tivéssemos também o nosso nome escrito no livro da vida, e para que tivéssemos a salvação. Coma do pão e seja grato ao Senhor. Cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que nós não comemos do pão e tomamos do cálice, nós anunciamos que Jesus morreu por nós, até que Ele venha, e Ele vai voltar, irmãos. Nós não sabemos a hora, o dia certo, mas Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Senhor Jesus, nós consagramos esses cálices ao Senhor, cálice que representa o sangue que o Senhor verteu por nós naquela cruz, sangue que nos torna livres, que nos torna perdoados, sangue também que representa uma aliança que o Senhor fez com o homem, de que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar, para que possamos passar toda a eternidade com o Senhor. Toma do cálice e seja grato a Jesus. Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa noite tão especial. Graças te damos pela tua palavra também, que é viva, que é eficaz. Graças te damos porque a tua palavra, ela nos alimenta. A tua palavra nos fortalece. A tua palavra nos faz enxergar além daquilo que os nossos olhos estão vendo. A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, Senhor. Nessa noite, obrigado por o Senhor nos lembrar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que se nós nos alimentarmos dele, ele permanece em nós e nós permaneceremos nele. Obrigado por nós lembrarmos, Senhor, através dessa palavra, de quem se alimenta desse pão, quem toma desse cálice, tem a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus. Pai, que o Senhor nos dê uma semana de vitória em tua presença, que os inimigos sejam envergonhados, que eles sejam confundidos, Pai, e que tenhamos força, sabedoria, graça da parte do Senhor para enfrentar essa semana, Pai. Que cada um de nós estejamos alertas, sóbrios, vigilantes, que tenhamos e mantenhamos a comunhão com teu Espírito, com a igreja, com a tua palavra, Pai, e que o Senhor nos conceda da tua graça cada dia das nossas vidas, Pai. Que o amor do Pai, que a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas hoje, para todos sempre. Amém e amém.
Irmãos, antes da gente encerrar aqui o culto e você cumprimentar quem está ao seu lado, queria agradecer pelo Dimas, pelas orações, né, Dimas? Ele está aqui, fez a cirurgia na segunda-feira passada, já está aqui com a gente, louvado seja o nome do Senhor. Vai preparar depois o testemunho para contar para a gente aí o que Deus fez e aquilo que Ele está fazendo, tá? Lembrando, irmãos, a gente orar pela mãe de Elaine, a dona Cida que está internada, a Rita que está fazendo um tratamento também de quimioterapia. Quem mais, gente, que precisa? A Sara, que ele colocou aqui também, que já tem mais de 3 meses internado. O Einstein, são esses que nós estamos aí orando constantemente para que o Senhor opere milagres na vida dessas pessoas, tá bom? Dê um abraço quem está ao seu lado e uma ótima semana para todos em nome de Jesus.